A noite caía sobre Lisboa como um manto suave, e na vila luxuosa no alto da colina de Alfama, com vista para o Tejo que brilhava sob as luzes da cidade, Ricardo Almeida regressava mais cedo do que o habitual. O bilionário de 42 anos, dono de uma empire de vinhos no Douro, estava exausto de reuniões intermináveis. Mas ao abrir a porta da sala de estar, o que viu o paralisou no lugar. Lá estava Tiago Ferreira, o jovem criado de 28 anos que contratara há 6 meses para cuidar da casa e dos seus gêmeos surdos, Lucas e Mateo, de 8 anos. Tiago dançava ao som de uma música baixa, girando com graça, enquanto os meninos riam silenciosamente, imitando os movimentos com as mãos em gestos animados da língua gestual portuguesa. Os gêmeos, com os cabelos castanhos iguais aos do pai, saltavam de alegria, e Tiago, com o seu sorriso radiante e olhos verdes cheios de vida, segurava as mãos deles, guiando-os num círculo perfeito de felicidade. Ricardo sentiu o coração apertar. Desde a morte da esposa há 3 anos, num acidente trágico, ele criara os filhos sozinho, mas a surdez congénita deles tornava tudo mais difícil. Os meninos comunicavam apenas por gestos, e Ricardo, apesar de amá-los incondicionalmente, lutava para aprender a LGP devidamente. Contratara Tiago por recomendação, sabendo que ele era gay, algo que não o incomodava, pois Portugal era um país progressivo nesses assuntos, mas nunca imaginara esta cena, o criado transformando a casa num lar cheio de luz. Tiago virou-se e viu Ricardo. Corou imediatamente, parando a dança. Desculpe, Sr. Almeida, pensei que chegava mais tarde. Os meninos pediram para dançar, e eu. Ricardo ergueu a mão, sorrindo pela primeira vez em semanas. Não peça desculpa, Tiago. É a coisa mais bonita que vi em muito tempo. Naquela noite, enquanto punham os gêmeos na cama, Ricardo observava Tiago contar uma história em gestos, os meninos hipnotizados. Lucas e Mateo adoravam-no, chamavam-lhe tio Tiago nos sinais que inventavam. Ricardo sentia uma gratidão profunda, mas também algo mais, uma atração sutil pelo jovem que trouxera alegria à sua vida solitária. Tiago viera de uma família conservadora no interior, em Coimbra, onde ser gay fora sinónimo de rejeição. Fugira para Lisboa aos 18 anos, trabalhando como empregado para sobreviver, enquanto estudava à noite para ser intérprete de LGP. Encontrara nos surdos uma família acolhedora, livre de julgamentos. Mas na vila de Ricardo, sentia-se valorizado de verdade. Dias passaram, e Ricardo começou a chegar mais cedo, pretextando cansaço. Observava as lições de dança, as brincadeiras. Uma tarde, no jardim com vista para o rio, Tiago ensinava os gêmeos a assinar "Eu amo-te". Ricardo aproximou-se. Ensina-me também. Tiago hesitou, mas sorriu. As mãos deles tocaram-se pela primeira vez ao formar os gestos. Um arrepio percorreu Ricardo. Os meninos precisam de um pai que os entenda completamente, disse Tiago baixinho. Ricardo assentiu, mas nos seus olhos havia mais do que gratidão paternal. Conflitos surgiram devagar. A irmã de Ricardo, Beatriz, visitou a vila e franziu o sobrolho ao ver Tiago tão próximo dos sobrinhos. Ele é só o criado, Ricardo. E gay. Não achas estranho? Ricardo defendeu-o com veemência. Ele é mais família do que muitos. Os meninos florescem com ele. Beatriz insistiu, recordando a tradição familiar conservadora, apesar das leis progressivas de Portugal. Pensa nos gêmeos. O que dirão na escola? Mas Ricardo via a verdade, os filhos nunca foram tão felizes. Uma noite chuvosa, após os gêmeos dormirem, Ricardo encontrou Tiago na cozinha. Obrigado por tudo. Sem ti, esta casa seria vazia. Tiago baixou os olhos. Eu é que agradeço. Aqui sinto-me aceito. Ricardo aproximou-se. Mais do que aceito, Tiago. Eu. Vejo-te. O olhar deles cruzou-se, cheio de promessas não ditas. Mas Tiago recuou. Sr. Almeida, eu sou só o empregado. Chama-me Ricardo. E não és só nada. A tensão crescia, um amor nascente cheio de obstáculos sociais e internos. Os dias em Lisboa tornaram-se uma dança delicada de olhares e toques acidentais. Ricardo convidava Tiago para jantar com eles, e os gêmeos aplaudiam em gestos animados. Lucas e Mateo assinavam "Tiago fica sempre", fazendo Ricardo rir,
mas também refletir sobre o futuro. Tiago lutava internamente. Amava os meninos como se fossem seus, e Ricardo. O bilionário forte mas vulnerável despertava nele sentimentos profundos. Mas o medo da rejeição, da diferença de classes, e do estigma residual apesar da aceitação geral em Portugal, travava-o. Uma viagem ao Douro mudou tudo. Ricardo levou a família, incluindo Tiago, para a quinta vinícola. As vinhas terracadas sob o sol dourado eram um cenário romântico perfeito. Os gêmeos corriam livres, assinando com Tiago sobre as uvas. Numa tarde, enquanto as crianças dormiam a sesta, Ricardo e Tiago passearam pelo Rio Douro. Aqui comecei tudo, contou Ricardo. Mas sem os meninos, e agora sem ti, parece vazio. Tiago parou. Ricardo, eu sou gay. Abertamente. E tu? És viúvo, com responsabilidades. Ricardo pegou na mão dele, isso não importa. O que sinto por ti é real. O beijo veio natural, sob o céu azul, com o rio como testemunha. Foi terno, cheio de anos de solidão dissipados. Mas a felicidade foi curta. Beatriz descobriu, através de fotos enviadas por um empregado fofoqueiro. Ligou furiosa, estás louco. Um criado gay com os teus filhos. A família vai deserdar-te. Ricardo defendeu o amor, mas o escândalo espalhou-se na alta sociedade lisboeta. Jornais sensacionalistas publicaram rumores, bilionário do Douro envolve-se com empregado homossexual. Tiago, devastado, pensou em demitir-se. Não quero prejudicar-vos. Ricardo implorou que ficasse. Lutaremos juntos. Os gêmeos sentiram a tensão. Numa noite, Lucas assinou para o pai, Tiago triste porquê? Nós amamos Tiago. Ricardo chorou, abraçando-os. Decidiu enfrentar a família numa reunião em Lisboa. Beatriz e os tios acusaram-no de irresponsabilidade. Os meninos precisam de uma mãe, não de isto. Ricardo ergueu-se. Precisam de amor. Tiago dá-lhes isso, e a mim também. A discussão culminou em ultimato, escolher a herança ou o capricho. Ricardo saiu, coração pesado, mas resoluto. Tiago consolou, não vale a pena perder tudo por mim. Perderia tudo sem ti. O amor aprofundava-se, mas sombras de preconceito pairavam, mesmo num país tolerante. O conflito escalou quando os gêmeos enfrentaram bullying na escola privada de elite em Lisboa. Colegas zombaram, o vosso tio é maricas, e o pai gosta dele. Lucas e Mateo voltaram chorosos, recusando assinar. Tiago ajudou-os a processar, ensinando sinais para orgulho e família é amor. Ricardo confrontou a direção escolar, exigindo medidas contra a discriminação, protegida por lei em Portugal. Mas o incidente abalou todos. Tiago culpava-se. Sou eu o problema. Ricardo negou. O problema é o medo dos outros. Decidiram uma pausa, viagem a Sintra, para as florestas místicas e palácios românticos. No Palácio da Pena, colorido e mágico, os gêmeos redescobriram a alegria, correndo pelos jardins. Ricardo e Tiago passearam de mãos dadas escondidas, mas livres no coração. Numa noite no hotel, com vista para as montanhas iluminadas, confessaram medos profundos. Tiago falou da rejeição familiar, meu pai disse que preferia um filho morto a gay. Ricardo abraçou, eu escolho-te. Vamos adotar oficialmente, se quiseres ser parte disto. Tiago chorou de emoção. Mas o clímax veio com uma carta anónima, ameaças de exposição total se não terminasse. Ricardo investigou, era um ex-sócio ciumento, aliado a Beatriz. A polícia interveio, mas o dano estava feito, mídia invadiu a privacidade. Numa conferência de imprensa improvisada, Ricardo declarou publicamente, amo Tiago Ferreira. Ele é o melhor que aconteceu à minha família. Os meus filhos surdos têm nele um pai de coração. Portugal, progressivo, aplaudiu majoritariamente. Apoio veio de comunidades LGBT, celebridades, até políticos. Beatriz, vendo a coragem, começou a ceder. Os gêmeos, vendo o pai feliz, assinavam família completa. Mas uma reviravolta, Tiago recebeu chamada do pai doente, pedindo perdão no leito de morte.
Viagem a Coimbra, reconciliação emocional, o pai aceitando finalmente. De volta a Lisboa, a vida estabilizava. Ricardo e Tiago oficializaram a união civil, numa cerimónia íntima na vila, com os gêmeos como padrinhos em gestos. Mas novo conflito, questão de adoção plena. Apesar das leis permitirem, burocracia e olhares residuais atrasavam. Tiago, agora CEO tutor, dedicava-se aos meninos, ensinando LGP avançada e dança. Ricardo expandia o negócio, criando fundação para surdos e LGBT jovens. Uma surpresa, os gêmeos prepararam um espetáculo de dança em LGP para o aniversário de Ricardo. A cena inicial repetiu-se, mas agora com Ricardo juntando-se, dançando desajeitado mas cheio de amor. Lágrimas de felicidade. Porém, Beatriz tentou o último golpe, contestar guarda, alegando instabilidade. Tribunal, audiência tensa. Testemunhas confirmaram o ambiente amoroso. Juiz, sensível às leis igualitárias portuguesas, decidiu a favor. Beatriz, derrotada, pediu perdão. Viu o erro. Os meninos estão felizes como nunca. Reconciliação familiar. Tiago, emocionado, propôs a Ricardo: queres casar comigo de verdade? Casamento planeado no Douro, sob vinhas. O casamento no Douro foi mágico, quintas floridas, rio calmo, amigos e família reunida. Os gêmeos, em fatos elegantes, assinaram votos para os pais. Ricardo e Tiago trocaram alianças, prometendo amor eterno, superando preconceitos. Mas alta drama, durante a recepção, ex de Ricardo apareceu, alegando direitos sobre a herança dos gêmeos. Confronto emocional, revelações passadas, mas Ricardo provou devoção. Comunidade apoiou, e intruso retirou-se. Noite de núpcias, conversa profunda sobre futuro, sonhando mais filhos via adoção. Tiago integrou-se totalmente, abrindo escola de LGP na fundação. Gêmeos progrediram, confiantes. Viagem familiar a Óbidos, vila medieval romântica, consolidou laços. Anos depois, a família florescia. Lucas e Mateo, adolescentes, orgulhosos dos pais, ativistas na escola por inclusão. Ricardo e Tiago, casal modelo, inspiravam histórias LGBT em Portugal. Uma noite, repetindo a dança inicial, Ricardo viu Tiago com os filhos, agora jovens, e chorou de gratidão. O amor superara tudo, morte, preconceito, classes. Final, na vila, sob estrelas de Lisboa, abraço coletivo. Família é o que construímos com amor, assinou Ricardo. E assim, o bilionário que viu o criado dançar com os gêmeos surdos encontrou não só alegria, mas uma vida plena, fazendo chorar quem ouve a história.